aqui. E aqui também, ok. Então, vamos lá. Vamos começar lendo o primeiro capítulo, tá? Do livro o que eu vou utilizar, né? Cada um pode utilizar o que preferir. O Tao Te Ching é um só, não existem vários, é um só. O que vai diferenciar nesse caso, porque eu fiz essa escolha desse aqui, é justamente primeiro, porque é o mestre da Sociedade Taoísta, o mestre Shen, na qual eu comecei minha jornada taoísta, né? E ele tem uma particularidade. Ele era chinês, falava mandarim, né? Desde pequeno, veio para o Brasil, aprendeu a falar português muito bem e fez, então, uma tradução diretamente do mandarim antigo para o português, ou seja, uma tradução feita por um mestre taoísta. Em geral, as traduções elas são feitas do mandarim para o inglês, do inglês para o português, e, em geral, por pessoas que não têm um conhecimento tão profundo de taoísmo. Então, por isso, eu escolhi essa aqui, porque eu acredito que ela traga maior possibilidade da gente alcançar a essência da mensagem que está aqui nesse livro, tá? Então, nós vamos começando pelo capítulo 1. O capítulo 1, ele começa trazendo a seguinte frase, né? O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe das 10.000 coisas. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas, e a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Escutando assim parece bem complexo, né? E aí que vem o bacana. O mestre Shen, ele faz os comentários aqui nesse livro, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Ele tem os comentários do mestre Shen. E eu vou ler o comentário e depois a gente vai também tecer os comentários. Quem quiser participar, perguntar, fique à vontade, tá? Então, quem quiser também participar, fique à vontade. Então, vamos lá. O mestre Shen comentou o seguinte: o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser anunciado não é o nome constante. A palavra caminho, aí é o mestre Shen falando, né? A palavra caminho é a tradução do ideograma chinês Tao, Dao ou Tao, que dá a origem à palavra taoísmo. Caminho constante é o absoluto taoísta, a origem do mundo manifestado. E o caminho que pode ser expresso são todas as existências do mundo manifestado. Um é a raiz de todas as manifestações, e o outro a expressão de todas essas manifestações. Então, tal significa o absoluto que está além de toda e qualquer referência, porque nessa dimensão não existem manifestações, mas significa também cada uma das referências do mundo manifestado, concretas ou abstratas, da menor à maior, da mais simples à mais complexa, reais ou imaginárias. Um é o caminho constante, o outro é o caminho que pode ser expresso e se revela em todas as existências, através das formas físicas, imagens, símbolos, pensamentos, sentimentos, sons, palavras ou gestos, que juntos representam todas as linguagens do mundo manifestado. Meio complicado para quem não está muito acostumado com a linguagem, né, com a leitura desse livro. Então, ele traz justamente aí a explicação da diferença o caminho constante, né, e o nome, né? O caminho que ele diz, o caminho constante que pode ser expresso, e o nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Então, o mestre Shen já traz para a gente que é o que antecede,
né? É onde estão o que precede todas as manifestações. Quando se manifesta, ganha o nome, né? Ao ganhar o nome, ele já deixa de ser o tal absoluto, tá? Ele já deixa de ser constante. Ele já é apenas algo que tem um início e um fim, né? Ah, e ele continua aqui, né? O mestre Shen continua dizendo: o caminho constante encontra-se ao abrigo do absoluto taoísta, fonte da energia do mais alto nível espiritual, que se renova permanentemente e permite que sejam geradas todas as existências. Esta é a dimensão chamada constância, símbolos de perenidade sob a ótica taoísta, e é dessa qualidade que nos falam os versos iniciais do Tao Te Ching, uma dimensão de transcendência do tempo e espaço que se assemelha a um vazio de manifestação, onde o que existe é apenas uma energia não manifestada, condição que permite a geração da vida. Assim, constância ou vazio é o tal absoluto. É vazio porque não possui manifestação. É absoluto porque não se encontra representado em todas as existências, já que todas as são geradas a partir dessa mesma origem única. E é constante porque transcende o ciclo da vida e da morte. Tá? Nome é a palavra que se usa para designar algo ou alguém. Trata-se de uma expressão do mundo manifestado, e como todas as expressões, o nome é uma linguagem que limita seu objeto. Assim, o que é constante portanto, inexaurível. Não pode receber o nome que o limite. Por isso, o nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Ao vazio não se consegue atribuir um nome, porque ele é anterior à existência de qualquer nome ou representação que possa limitá-lo, anterior à própria existência do mundo manifestado. Tentar nomeá-lo é como usar uma régua de medidas finitas para aferir o comprimento de algo que está além das medidas e da forma. Não se usam conceitos do mundo finito para definir, não se usa conceitos do mundo finito para definir o que seja próprio de uma existência infinita. Da mesma forma, que não se consegue utilizar a linguagem para dar nome a algo que esteja além da linguagem. Este raciocínio remete aos versos do capítulo 25 dessa obra. Eu não conheço seu nome, chamo-o de caminho. É impossível atribuir um nome ao tal, porque ele está numa dimensão além de todos os nomes e de todas as linguagens. Lao Tzu confere a ele o nome tal, mas essa atribuição não o descreve, nem torna possível compreender seu sentido. Apenas reafirma sua existência e indica o caminho que as pessoas podem seguir para chegar até ele. A mensagem é análoga, por exemplo, as setas que apontam para que lado ficam as cidades de Rio e São Paulo, numa estrada que liga duas localidades. Seguir uma seta não significa chegar ao destino, e sim tomar o caminho que levará a pessoa à cidade escolhida. Tal significa literalmente caminho, mas os mestres taoístas ensinam que para se tornar real, ele precisa da atuação simultânea de três elementos: o próprio caminho, o caminhante que busca a realização e o tal através da caminhada, e o ato de caminhar, como permanente prática espiritual que conserva a estrada em boas condições de circulação. Para o taoísmo, esse caminho é como a estrada que liga todas as existências diretamente à sua condição primordial, o tal como vazio. Buscar o tal, portanto, é trilhar uma consciência humilde e paciência, o caminho do tal manifestado, através da prática diária dos seus preceitos, para chegar à plena realização espiritual e alcançar o ponto inicial comum a todas as existências, o tal como absoluto. Somente vivendo e se integrando ao tal será possível compreender
seu verdadeiro significado. Veja, isso é só para explicar o tal absoluto, né? O tal que é uma das frases mais famosas, né, do livro, que é a frase que ele começa: o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é a mãe das 10.000 coisas. Eu vou aproveitar, eu peguei um livro aqui também que fala sobre o taoísmo, eu vou até compartilhar aqui com vocês, é o Tao, que é escrito pelo Osho. E tem uma parte que ele comenta exatamente essa frase, né? Então ele diz aqui, olha só que bacana. Ele diz: esta é a primeira sentença do livro. O tal que pode ser dito não é o tal absoluto. Este é o primeiro ponto que ele precisa salientar. Tudo que pode ser dito não pode ser verdadeiro. Essa é a introdução do livro e simplesmente o alerta. Algumas palavras se seguirão, mas não seja vítima delas. Lembre-se da ausência das palavras, do que não pode ser comunicado pela linguagem, do que não pode ser comunicado por meio das palavras. O tal pode ser comunicado, mas somente de ser para ser. Ele pode ser comunicado quando você está com o mestre e está sem fazer nada, nem mesmo praticando alguma coisa. O tal só pode ser comunicado quando você está na presença do mestre. E aí ele diz: por que a verdade não pode ser dita? Qual a dificuldade? A verdade não pode ser dita por muitas razões. E a primeira e a mais básica é que a verdade sempre é percebida em silêncio. Quando a sua conversa interior cessa, então ela é percebida. E como você pode dizer por meio de som aquilo que é percebido no silêncio? Trata-se de uma experiência e não de um pensamento. Se ele fosse um pensamento, poderia ser expresso. Não haveria problema. Não importa quão complicado ou complexo possa ser um pensamento, uma maneira de expressá-lo pode ser encontrada. A teoria mais complexa de Albert Einstein e a teoria da relatividade também podem ser expressa por um símbolo. Não há problema nisso. A teoria que ouve, a pessoa que ouve poderá não ser capaz de entendê-la, mas essa não é a questão, pois ela pode ser expressa. Quando Einstein estava vivo, conta-se que apenas uma dúzia de pessoas no mundo o entendia, mas até isso é suficiente. Se uma única pessoa puder entender, a mensagem foi expressa. E até mesmo se nenhuma pessoa puder entender agora, talvez depois muitos séculos haja uma pessoa que possa entender. E então também a mensagem foi expressa. Ela é expressa na própria probabilidade de que alguém possa entendê-la. Mas a verdade não pode ser expressa, porque o próprio fato de alcançar a verdade se dá por meio do silêncio, da ausência de som, da ausência de pensamento. Você alcança não por meio da mente. A mente para. Como você pode usar algo como condição necessária, precisa ser abandonada antes de que a verdade possa ser alcançada, a mente não pode entender a verdade, não pode perceber a verdade. Então, como ela pode expressá-la? Lembre-se disso como uma regra. Lembre-se disso como uma regra. Peraí, deixa eu só admitir isso aqui. Lembre-se disso como uma regra. Se a mente puder agir, algo, ela pode expressá-lo. Se a mente não puder atingi-lo, se a mente puder atingir algo, ela poderá expressá-lo. Se a mente não puder atingi-lo, ela não pode expressá-lo. Todas as linguagens são inúteis, pois a verdade não pode ser expressa. Então, esse é uma particularidade que eu trouxe desse livro, né? Que também fala sobre isso, sobre essa verdade, né? Que a verdade não pode ser expressa. Então, o tal como absoluto que antecede também não pode ser expresso. Tá? E aí a gente começa a segunda parte, onde vamos falar aqui, onde fala: sem nome é o princípio do céu e da terra, com nome é a mãe das 10.000 coisas. Tá? E o mestre Shen escreveu o seguinte comentário: sem nome é o absoluto taoísta, uma energia pura,
onde não existe manifestação, também chamado de sopro inicial, porque é a origem única de todas as existências. O céu e a terra representam, respectivamente, o Yang e o Yin, dois elementos opostos complementares que são a origem da dualidade do mundo manifestado. Mas, quando se manifestam como unidade, simbolizam a totalidade das existências criadas a partir do sopro inicial. A teologia taoísta ensina que o nível de pureza celestial existem dois estados chamados de Taiji e Wuji. O Taiji é o Tao manifestado em sua totalidade, como unidade, um estado em que o céu e a terra encontram-se unidos em pureza, e o Wuji, o Tao absoluto, um estado anterior a todas as manifestações, portanto, anterior à criação dos nomes. Taiji é com nome, Wuji é o sem nome. Assim, o Wuji é a condição que permite a existência do céu e da terra unidos. E o Taiji, ou Taiji, este é o sentido do verso sem nome, é o princípio da terra e do céu. Os nomes designam as referências do mundo manifestado, e a partir da existência do primeiro nome, as manifestações iniciam um processo de fragmentação que atinge a escala simbolizada pelo conceito das 10.000 coisas, ou 10.000 seres, que representam a totalidade dos seres manifestados no universo. Por isso, com o nome é a mãe das 10.000 coisas. Ela é a primeira manifestação e gera as 10.000 coisas. Tá? O nome fragmenta porque as manifestações, na medida em que recebem nomes diferentes, tornam-se distintas uma das outras, conforme as diversas características que apresentam. Surgem, então, os conceitos que dão sentido aos nomes, as ideias que definem os conceitos, as linguagens que sistematizam as ideias, e, a partir daí, conceitos serão a fonte de novos conceitos, ideias serão fontes de novas ideias, e linguagens serão fontes de nova linguagem, símbolos, imagens e formas. Estas são as 10.000 coisas geradas pelo com nome. Tá? Então, ele falou um pouquinho aí do 0, 1, 2 e o 3, e os 10.000 seres. Né? Lembrando essa parte do nome, né, como ele se desdobra, ele fala que ideias geram novas ideias, né? Nomes geram novos nomes, conceitos geram novos conceitos. Eu estava me lembrando, no Guerra nas Estrelas, tem um robozinho, aquele robozinho que parece um aspirador de pó, aquele robozinho, em inglês, ele se chama R2, que é R2, que em português ele veio para o Brasil e o nome desse robozinho é R2. Né? Na América Latina, né, nos países que falam espanhol, eles trouxeram esse mesmo nome, só que aí, olha que interessante, eles trouxeram o R2, que é o R2, para a tradução em espanhol. Só que aí, de R2, o nome se parece com Arthur, né? Em espanhol. E como ele é pequenininho, o nome do R2 em espanhol é Arturito, que é Artuzinho. Então, se você chegar e falar assim, vem cá, como que é o nome daquele robô? Ah, o R2. Aí alguém fala, não, é o Arturito. Aí, Artuzinho, o que tem a ver Artuzinho com R2? Né? Entre aspas, não tem nada a ver, mas existe um caminho onde nomes geraram outros nomes, que geraram outros nomes, e que o R2 chama Arturzinho. Né? Então, isso aí é o desdobramento das 10.000 coisas. E o que antecede isso justamente é lá atrás, como ele fala, o absoluto, o tal absoluto, onde nada existe ainda. Dando continuidade, vem a parte. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas, e a constante aspiração é contemplar o orifício. Estes versos fazem referência à prática espiritual, ao método de se viver o tal como a estrada que pode levar uma pessoa de volta à dimensão do sem nome.
Por isso, aí fazer um parênteses, né? Por isso o taoísmo também é conhecido como caminho do retorno, né? Onde a gente vive aí na ilusão e na imagem dos 10.000 seres, nas manifestações, né? E a proposta do taoísmo é o retorno. Não que você vá deixar de estar na imagem dos 10.000 seres, mas você retornar à origem, né? Estes versos fazem referência à prática espiritual, ao método de se viver o tal como a estrada que pode levar uma pessoa de volta à dimensão do sem nome, onde encontra as maravilhas. Alcançar essa dimensão é alcançar a plena realização espiritual. Para isso é preciso exercitar simultaneamente a meditação, da contemplação e da concentração, né? Tentando unir no seu interior a consciência e energia, ou espírito e sopro. Durante a concentração, o praticante direciona sua atenção para o objetivo único, ou ponto fixo, que no nível avançado do método taoísta da meditação da purificação do coração, Chin-Zai Fa, é chamado de orifício Chao, até atingir o estado de relaxamento da mente e passar para o nível da verdadeira contemplação, onde adquire a capacidade potencial de visualizar as maravilhas. São dois caminhos simultâneos com uma só finalidade. E olha só que interessante. Aqui ele fala de exercitar simultaneamente a meditação da contemplação e da concentração, né? A contemplação é a expansão, é você observar tudo. E aí ele fala da concentração, é você levar a unidade. Então, esse é o equilíbrio entre a expansão e a concentração. Aliás, yin e yang, fogo, expansão, água, concentração. A expansão no sentido de aparecer, né? O yin, yang. E o yin é a própria concentração. Então, é você trazer esse equilíbrio na mente, onde você vai se relacionar com o mundo, observando de maneira ampla e de maneira concentrada ao mesmo tempo, né? E aí o mestre Shen continua: maravilhas são todas as manifestações do caminho compreendidas e assimiladas através da plena lucidez da consciência. No estado contemplativo, a consciência adquire a qualidade da ausência de intenção ou não aspiração, e a pessoa se torna capaz de perceber as manifestações do tal, todas ao mesmo tempo, com expressões indivisíveis da unidade, com potencialidade para se desdobrarem na multiplicidade dos seres. Em etapas mais avançadas, ela acrescenta à sua experiência a percepção pura dos acontecimentos à sua volta e começa a enxergar o mundo de forma nítida, dispensando aos eventos uma dimensão mais condizente com os fatores que atuam naquela circunstância, dentro da realidade que ocorre. Compreende agora, de maneira ampla e sem qualquer bloqueio, aquilo que só percebia através de um ângulo estreito de visão. Essas são as maravilhas que ela consegue contemplar no estado de constante não aspiração, tá? E aí ele continua: a aspiração é desejo ou vontade. O desejo nasce da mente e a vontade do coração. E a prática da não ação, constante não aspiração, portanto, significa o estado da contemplação, simbolizado pela mente esvaziada de desejo e de vontade, semelhante ao de uma pessoa pura, não intencional. Veja que aqui já é o princípio do Wu Wei. E a constante aspiração significa o estado da concentração, com o cultivo da vontade, que se dirige para a contemplação do orifício, que simboliza um objetivo único. Este objetivo pode ser compreendido como ponto fixo da meditação da concentração, escolhido conforme o método adotado
para levar o praticante à verdadeira contemplação, ou ser compreendido como o desejo maior da transformação de si mesmo em busca da realização espiritual, que acompanha o seguidor do tal em todos os momentos de sua vida. Quem consegue juntar o constante não desejo ou a mente contemplativa ao constante desejo de contemplar o orifício ou mente concentrada, é capaz de praticar a meditação da contemplação sem se afastar da concentração no seu objetivo. O ser humano, no decorrer da vida, constrói a sua vida muros energéticos responsáveis pelas características de dualidade que traz para sua mente a percepção da separação entre eu e outros, consciente e inconsciente, universo visível e universo invisível, mundo manifestado e mundo sutil. Mas a força poderosa gerada pelos exercícios de concentração disciplinadamente repetidos sobre um ponto fixo é capaz de perfurar orifícios sucessivamente nesses muros, transformando aos poucos a consciência do praticante, que liberta gradualmente de uma visão dual de mundo para compreender todas as manifestações do universo como unidade. Esta situação é similar à imagem de uma pessoa que vive na escuridão, trancada por dentro, numa casa completamente fechada, de onde não consegue enxergar qualquer vestígio de luz no seu exterior. No entanto, se essa condição de obscuridade ela gerasse com suas próprias forças um pequeno furo que atravessasse a parede extrema da casa, estaria trazendo claridade para o interior, porque dentro de um ambiente escuro, qualquer faixa de luz, por mais baixa que seja a sua intensidade, torna-se forte e brilhante, em contraste com a escuridão local. Assim, cria-se o orifício através da meditação, da concentração, e contempla-se em seguida o orifício criado, com uma passagem de luz aberta para a consciência de quem se utiliza dessa prática. A força da vontade de se concentrar somada à existência do orifício, escolhido como um ponto fixo da concentração ou como objetivo pessoal da realização espiritual, representam o constante desejo de contemplar o orifício. Então, veja que ele traz bastante esse lado da meditação, esse lado do aprofundamento, mas é importante dizer, tem uma frase que diz o seguinte, é, foco sem contemplação é alienação. Né? Então, hoje trabalha-se muito o foco, que é uma sociedade yang, e pouco a contemplação, que é yin. Né? Então, ele fala aqui desse equilíbrio, né? De você contemplar e, ao mesmo tempo, focar, né? É você concentrar. Concentrar é focar. Então, esse equilíbrio vai fazer com que você não se aliene naquilo que você está buscando, ou seja, você tem seu objetivo, você tem sua busca, mas, ao mesmo tempo, contemplar. E contemplar o quê? A gente pode contemplar o próprio caminho. Aliás, o tal é o caminho. Então, o tal é o caminho da virtude, né? Que é o nome do nosso grupo. Esse livro o livro do caminho da virtude. Então, ele é o livro da contemplação, né? Que é o mais difícil hoje. Hoje as pessoas buscam, inclusive espiritualmente, elas buscam o foco. Elas entram num caminho espiritual buscando algo muito específico e querendo quanto antes alcançar esse resultado, melhor, né? Sendo que o próprio caminho é onde se estrutura a aprendizagem, né? O caminho, a contemplação. E quando você tem a contemplação e o foco, né? E a concentração unidas dentro de você, você está em equilíbrio. Por quê? Porque a contemplação é o yin, né? O foco é yang. Né? E quem une isso? Você, sua mente, sua linguagem, você como observador. Então, você acaba fazendo esse equilíbrio entre o céu, o homem e a terra. Feito isso, né, você está de posse daquilo, de um hexagrama do I Ching que se chama o criativo, que é a união do céu e da terra. Tá? Que é a união do céu e da terra. O criativo é justamente isso.
Então, você, como diz Chopra em um dos seus livros, ele diz o seguinte, que inspiração, né, é respirar ao alento de Deus. Né? Isso é uma pessoa que está inspirada. Né? E quando a gente fala Deus, nós estamos falando de uma conexão muito mais ampla. Né? A pessoa está respirando, ela está inspirando, ela tá inspirada, né? Está respirando no alento de Deus. O que que é isso? É em harmonia com todo o universo, com todas as coisas, com todos os seres, né? E com o foco. Então, ela está com foco em fazer o quê? Uma música. E ela faz uma música super inspirada. Né? Então, ela trouxe o criativo, que é o céu, a terra, em alinhamento. Ela trouxe o foco com a contemplação. Né? Ela trouxe a emoção com a palavra, com a racionalidade. Então, isso é presença. A presença só é possível a partir, ou seja, quanto mais profunda vai ser a presença de alguém, quanto mais alinhada ela tiver com o céu e com a terra, né? Ela tiver dentro desse propósito, tá? E aí, né, por fim, ele coloca aqui, né, finalizando, o mestre Shen coloca o seguinte: ah, mistério, como um enigma, representa o poema, a convergência e a anulação dos opostos Yang e Yin, não mais separados, mas como a unidade do Tai Chi. Para encontrar o mistério, é preciso, portanto, retornar à origem comum entre Yang e Yin, entre concentração e contemplação, entre aspiração e não aspiração. Dois caminhos diferentes que levam ao mesmo ponto, a origem dos dois. A concentração é a contemplação, e a contemplação são como dois ramos que nascem do mesmo tronco, apontam para as direções diferentes, mas quem segue suas trajetórias por via contrária encontra sempre o mesmo caule, onde ambos estão unidos. Encontrar essa origem é unir os opostos de maneira sutil. Eis o mistério que a inteligência humana é incapaz de explicar, compreender ou visualizar. Chegar a esse estágio é aprender a viver no mundo dual do Yin e do Yang com a consciência da unidade do Tai Chi. Ou seja, ele diz aqui, ele dá um exemplo, né, bem bacana, que é de uma árvore onde tem dois ramos. Um sai para um lado em uma direção, o outro sai para o outro. Um Yang, outro Yin. E quando você vai voltando nesses ramos, eles se encontram na mesma origem, no mesmo tronco, no mesmo caule. E esse tronco, esse caule, é o mistério de tudo, que ele fala que é onde os seres humanos não conseguem, né? É o mistério que a inteligência humana é incapaz de explicar, compreender ou visualizar. Aí a gente volta naquele primeira frase, né? Que o sem nome é o absoluto, né? Caminho é o que pode ser expresso. O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Por quê? Porque tudo acontece, entre aspas, antes da chegada desse caule. Depois, né? Quando a gente está voltando do caule para cá, ele acontece aqui, né? Então, ele acontece nas manifestações. Então, mas o mistério está no caule. O mistério, aquilo que a inteligência humana não pode explicar, não pode assimilar, não pode ver, está antes do yin e do yang, está no caule, na origem dos dois. Então, esse ali é o tal absoluto. Né? E conseguir retornar a esse lugar é o caminho taoísta. Só que fala, então você vai conseguir retornar a esse lugar? Você precisa sair desse mundo? Não. Seria mais fácil. O mais difícil é caminhar no mundo com as dualidades do mundo, tá? Com as ligações da Vivo, com as ligações das operadoras de telefone, com contas a pagar, né? Com tudo isso. Por isso ele diz aqui, ó, ele diz aqui, chegar a esse estágio é aprender a viver no mundo dual, do yin e do yang.
com a consciência na unidade, ou seja, a tua consciência está na unidade. Isso significa que ao alcançar isso, a pessoa ela vai ter uma visão mais ampla, tá, do mundo, das manifestações, e ela, apesar da manifestação yin e yang, ela entende não mais aquela dualidade, tá? Ela consegue entender uma série de outras coisas. A partir da entrada no mistério, o praticante aproxima-se do estágio seguinte, o mistério dos mistérios. Portal para todas as maravilhas. Quem alcança o mistério encontra outros mistérios. Este mundo é como um corredor de portas que se abrem umas após as outras. Abre-se uma porta do mistério, encontra-se um corredor com outra porta do mistério, que se abre para outro corredor com outra porta, e assim sucessivamente. Esses são todos os mistérios. Encontrar o mistério de todos esses mistérios é encontrar a porta extrema, chamada de portal, que dá acesso a todas as maravilhas. Nessa dimensão, o praticante consegue perceber de maneira sutil que o universo se manifesta como uma admirável sinfonia, sem falhas ou distorções, regida e executada por um maestro invisível e músicos perfeitamente afinados, vibrando notas musicais e harmoniosas rítmicas maravilhosas, que se transformam, se sucedem e acontecem em todos os momentos da vida. O grande contemplador percebe esse concerto como um todo invisível, anterior à existência do som, isolado de cada nota ou instrumento, e compreende o resultado melódico por inteiro, sem se apegar a notas ou instrumentos. Estas são as maravilhas encontradas por esse ser. E por que lá consegue se concentrar com tudo isso? Porque, olha só, vamos lá. Vamos parar para pensar. Se lá no sem nome não tem manifestação, como que a gente pode encontrar tudo isso lá? Por quê? Porque esse é o caminho do retorno. Tá? O nosso objetivo é viver na dualidade, viver nesse mundo, viver na nossa consciência e alcançar essa profundidade da essência do mistério, onde todos os potenciais de vir a ser estão ali. Então, o que seria de uma música antes da música? Ela não precisa de notas, mas ela já existe de uma outra maneira, que a mente humana não consegue alcançar, que a inteligência humana não consegue manifestar, não consegue ver, não consegue escutar. É um potencial. E como potencial, ela é latente. E como ela é? Isso é o mistério. E quando a pessoa consegue alcançar esse mistério, estando nesse mundo, dentro dessa consciência, ela vai trazer e viver isso e não tem como explicar. É a mesma coisa, imagina. Fala assim, mas Marcelo, isso aí precisa ser um praticante que vai. Não, todos nós podemos encontrar a qualquer momento, em qualquer circunstância, esse tipo de relação. Por exemplo, a pessoa que ganhou aquela medalha depois de tanto batalhar, 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 e chegou nas Olimpíadas, ganhou aquela medalha. E aí ele sobe, sobe lá no lugar de dar entrevista, e a pessoa fala: como é que você está se sentindo? Geralmente, sem palavras. Geralmente eles falam isso, sem palavras. Não tem palavra para expressar. Por quê? Porque é isso, não tem como se expressar. Aquilo que ele está sentindo é o próximo às maravilhas, é o mistério. E por que ele sente isso? Porque ele percorreu um caminho, porque ele tem essa consciência. Então, ele está contemplando ao mesmo tempo que ele contempla, ele também está com foco. Ao mesmo tempo que ele está na vida, no dia a dia, sabendo com a consciência da conquista que ele teve, que é uma conquista que para outros pode não ter tanto valor, né? Uma medalha que de repente tem gente que fala: para mim tanto faz se ganhou medalha de ouro, de prata, de Olimpíada, tanto faz. Para ele aquilo lá faz parte do caminho dele e aquilo está conectado com a essência dele. Então, isso é também
acessar, né, cada vez mais as maravilhas. Agora, até onde pode ir esse mistério? É claro que quanto mais profundo, né, mais a gente se aprofundar, mais a gente pode alcançar esse mistério. Né? E como o próprio nome diz, é um mistério. E assim deve permanecer. Né? Você já pensou, ele pode imaginar uma coisa, ele fala assim, nossa, eu serei muito feliz o dia que eu ganhar a medalha. Vai ser muito bacana. Ele pode sentar na cama e imaginar ganhando a medalha. Mas isso não vai ser nem próximo do que ele vai sentir, vivenciar naquele momento. E depois, ele vai ficar assim para sempre? Não. As coisas mudam. A mudança, aquela foi uma conquista. O desafio é justamente o equilíbrio. São as conquistas, são essas. É a gente caminhar no mundo alinhado entre o céu, o homem e a terra. Tem um momento que vai descansar, vai dormir, que faz parte do equilíbrio. Ele não pode comemorar por muito tempo, tá? A medalha. Ele vai comemorar e tal, quanto tempo? Não sei, 1 hora, 2 horas, um dia, 2 dias, uma semana, volta aqui e tal. Vai passar 2 anos, ele pode comemorar naquela data, mas isso ele vai precisar dormir, vai precisar descansar, comer. Aquele momento de êxtase já passou. Então, esse momento é um momento que ele conecta com essa harmonia toda do mistério. Né? Então, hoje, nós chegamos aí ao final da leitura do capítulo 1. Tá? Final do capítulo 1. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, é só trazer. A gente tem um tempinho aqui ainda. Senão a gente já encerra. Bom, tá aqui. Silvia, tem alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu cheguei e você estava lendo sobre constância, é isso? Eu acredito que sim. Eu estava falando E sobre. constância é esse absoluto. Exatamente. O que é É que eu já constante? cheguei e peguei justo essa parte. E o É, vazio, isso, exatamente. Ele fala assim, ó, o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. Ou seja, o constante, ele é o vazio, é o absoluto. Ele antecede os 10.000 seres. Porque senão ele não é e é o constante. mistério, É um e é, mistério. é um mistério. Isso, o mistério. O mistério é constante. Né? O mistério é constante. A manifestação, ela não é constante. Ela muda o tempo todo. O que é E, constante? é, e esse constante, esse absoluto, é a unidade. Exatamente. É o que precede a unidade ainda. Né? O absoluto, Precede. ele está aqui, ó, Esse caminho. absoluto, Hum, o yin e o yang, no absoluto, não, ainda não se manifestaram, ainda não estão. não se Ainda não estão. manifestaram. Ele diz aqui, ó, o caminho que pode ser expresso são todas as existências do mundo manifestado, ou seja, o caminho que pode ser expresso. Então ele fala, o caminho constante é o absoluto taoísta, a origem do mundo manifestado. E caminho que pode ser manifestado são todas as existências do mundo manifestado. Um é a raiz de todas as manifestações, o outro, a expressão dessas manifestações. Então, tal significa absoluto, que está além de toda e qualquer referência, porque nessa dimensão não existem manifestações, mas significa também cada uma das referências do mundo manifestado, concretas ou abstratas, da menor ou maior, da mais simples à mais complexa, real ou imaginária. Um é caminho constante, o outro é o caminho que pode ser expresso e se revela em todas as existências através das formas físicas, imagens, símbolos, pensamentos, sentimentos, sons, palavras, gestos que juntos representam todas as linguagens do mundo manifestado. Ou seja, tudo que não se manifestou, que é potencial, ele é constante, é absoluto.
E o que já se manifestou não é mais constante. Ele já tem início, meio e fim. Tá? Então, esse aí foi o começo, um pouquinho antes de você chegar, que a gente falou, né? Ele fala do caminho constante, encontra-se o abrigo do absoluto taoísta, fonte de energia do mais alto nível espiritual, que se renova permanentemente e permite que sejam geradas todas as existências. Ou seja, o que que fez com que, vamos supor, a primeira vez que plantaram trigo, que colheram trigo no mundo, há 3.000 anos atrás, né? Aquele trigo cresceu, nasceu, cresceu, gerou novas sementes, aí morreu, comeram e tal, nasceu outro trigo. Cresceu, tal, tal, nasceu outro trigo. E vem assim até hoje. O que que foi embora? Né? O trigo em si, ele foi consumido, ele deixou de existir. Onde plantava trigo, depois plantou arroz, ou seja, tudo isso são manifestações. Agora, o que que permaneceu? O potencial do trigo. O potencial do trigo existir, o potencial de vir a ser é o mesmo, não mudou. Do primeiro dia que teve a primeira sementinha de trigo até hoje, esse é o mesmo potencial. E quando a gente fala isso do trigo, vamos falar isso de toda a humanidade, de todas as manifestações, de tudo. Então, esse potencial ele é o mesmo. É onde as coisas ainda não existem, elas ainda estão por se manifestar. Sim, e você falou do sem nome e do com nome que surge a partir da primeira manifestação, né? A Isso, mãe dos 10.000 seres. isso. Esse com nome eu posso entender que é o primeiro observador, o observador? Ele é esse com o nome, já a manifestação é o primeiro nome, pode ser, é o germinar do observador, é o germinar do 3. Por quê? Porque ele ainda é o 2, tá? Tanto é que ele fala aqui, ó, por quê? Porque a dinâmica taoísta é o zero, é o vazio, o zero, o 1, o 2, o 3 e os 10.000 seres. Tá? Então, ó, aqui ele fala, sem nome é o absoluto. A teologia taoísta ensina que o nível de pureza celestial existe em dois estados, chamados Tai Chi e Uji, tal manifestado em sua totalidade como unidade, que é o Tai Chi, é o Tai Chi, que é o tal manifestado em sua totalidade como unidade, um estado em que o céu e a terra encontram-se unidos em pureza. E o Uji, o tal como absoluto, ou seja, o que antecede, um estado anterior a todas as manifestações, portanto, anterior à criação dos nomes. Tai Chi é com nome, o Ji é o sem nome. Assim, sem nome, o Ji é a condição que permite a existência do céu e da terra unidos ainda. O Tai Chi é este sentido do verso sem nome, é o princípio do céu e da terra. Princípio do céu e da terra. Por quê? Aqui ele falou do céu e da terra. Quando a gente vai chegando no 3, o 3 é o quê? O homem, no meio, o céu e a terra. Aqui é o observador. Só que, para pensar uma coisa, só existe o céu e a terra se tiver alguém para observar. Então, não é uma coisa métrica. O 1, depois o 2, depois o 3. Não. Quando surge o 2, que é o com nome, é a mãe de todas as coisas, significa o seguinte: tudo que existe, todas as manifestações estão entre o céu e a terra. E nesse momento que surgiu, já tem o observador. E ele pode ser entre o céu e a terra, vamos pôr aqui no nascimento de uma pessoa. O espermatozoide vem, fecunda o óvulo. Tudo que acontecer naquele universo, naquela vida que está começando, ali já tem
o potencial do 3, do observador. Já está criado, já tem é o germinar do 3. Né? Então, quando esse 1 e o 2 estão ali, que eles se uniram, ao mesmo tempo, eles já deram vida a um terceiro. E tudo que acontecer ali vai ser em função dos desdobramentos, das manifestações que vão gerar esse observador. Mas tudo que acontecer ali vai estar entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra, o quê? Entre o pai dele, o gene do pai dele, o gene do pai dele e o gene da mãe dele. Ele não vai, pelo menos teoricamente, não é para ele nascer com o nariz do vizinho. Né? É para ele nascer com o nariz do pai. Por quê? Porque tem que estar tudo ali dentro. Então, não é uma coisa assim, isso não está falando do começo do mundo, do começo, isso está falando do começo de todos os momentos. Né? De uma vida, dessa nossa reunião, de qualquer manifestação onde está o criativo. Por quê? Porque o mundo é o criativo em constante expressão. E é o que ele traz aqui, é a constância, é a contemplação que dá a base para a concentração. Então, o criativo, ele traz o yin e o yang, porque o yang sozinho, ele vai viajar na velocidade da luz, atravessando o universo, e não vai encontrar um lugar para repousar. Então, ele não vai ter, entre aspas, existência. Em outras palavras, imagina o seguinte: se eu conseguisse ter um foco de uma lanterna bem forte, e você tivesse numa sala escura à noite, e não tivesse partícula no ar nenhuma, nada, se eu ligasse esse facho da lanterna, ela iria iluminar, passar por ali, e você não veria essa luz. A luz que nós vemos, esse facho, é a luz repousando em partículas que estão suspensas no ar. Mas se fosse uma escuridão absoluta, nós não veríamos essa luz. Por quê? Porque para que a luz possa ser vista, ela precisa ter um lugar, o yin, para que ela possa repousar. Então, voltando aí esse pensamento, né? Toda a estrutura que a gente põe quando vem o céu e a terra, tudo que acontecer está ali. Tudo que acontece no nosso mundo acontece entre o céu e a terra. Não é à toa que acho que era Sherlock Holmes, né? Que falava para o assistente dele, Watson, há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia. Né? Essa é uma frase do Sherlock Holmes para o assistente dele, uh, Watson. Então, há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia. Quando ele fala entre o céu e a terra, o que ele está falando? Tudo. Tudo. Não existe nada que seja conhecido do homem que não esteja entre o céu e a terra. Tem sim, Marcelo. Plutão está lá longe, é céu. Ah, mas a galáxia lá do céu é céu. Aonde sua mente alcançar é céu. Aliás, a mente está relacionada a céu, yang, né? Movimento, né? Movimento cerebral, pensamento, né? Então, isso tudo é quando ele fala. Aí esse é o um. Só que quando gerou o um, é um recipiente. O recipiente que vai receber o quê? O 3, né? Já o observador. Então, quando o Watson fala tudo que existe entre o céu e a terra, existe mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia, ele falou dois, e por ele falar o dois, ele já tá sendo três. Ele já como observando, né? Então é isso. Entendeu essa parte também do céu e da terra, do dois, com nome, e é o primeiro com nome já. E tudo que está dentro do céu e a terra é com nome. Começando por eles, essa união com o nome céu, com o nome terra. E daí se desdobra estrela, asteroide, planeta, Plutão, Terra e tal, e por aí vai. Né? E aqui na Terra a mesma coisa. Então, acho que podemos terminar por hoje o nosso capítulo 1. Domingo que vem estaremos aqui para o capítulo 2. Uma boa noite.
Até amanhã. Nada. Até domingo que vem. Tchau, tchau, tchau.